Olá, meninas, boa noite. Menino também. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Joia, eu tô organizando aqui. Vocês me falam, vocês vão ver minha tela, tá bom? Certinho. Apareceu. Apareceu? Hum? Ah, tá. Óleos essenciais? Isso, controle de... Ai, É a Dani, né, que tá falando? tá dando microfonia por conta do... Vocês continuam me escutando? Sim. A tela tá aí, tô ouvindo também. Vocês continuam me escutando, pessoal? Sim, tá ouvindo. Só a tela que saiu, Dani. Tá ouvindo? É porque, não, é porque eu estou passando pelo YouTube também, mas quando eu falo, daí passa um tempo, eu ouço a minha voz novamente. Tá replicando, estou vendo como eu faço para melhorar isso. Ah, entendi. Não tá compartilhando sua tela, Eu Dani. vou compartilhar agora. Estão vendo? Tá. Agora sim. Então, para quem não me conhece, eu sei que tem várias pessoas aqui que não me conhecem, meu nome é Daniela, né? Vou me apresentar rapidinho e, assim, para mim é um privilégio poder falar para vocês de algo que eu faço já há muitos anos, que é para falar sobre também um pouquinho do controle do peso, porque eu sou nutricionista de formação e há um ano estou como consultora de bem-estar na doTERRA. E esses olhinhos que fazem a gente apaixonar a cada dia, né? Ele também me conquistou. Então,
eu acabei vendo uma oportunidade de poder ajudar as pessoas de uma maneira muito mais ampla do que eu sempre ajudei, né? Só com a nutrição. Então, eu fico muito feliz pelo convite aí das meninas também e de poder trazer algumas informações aí para vocês hoje, ok? Eu vou falar e no final a gente faz as perguntas, tá bom? Se tiver alguma dúvida, daí vocês vão me perguntando. Então, a primeira coisa que eu queria colocar para vocês hoje, né? Antes de falar do óleo essencial propriamente dito, queria falar da importância do controle do peso corporal, né? A gente não controla peso, a gente não quer perder peso somente pela estética. É lógico que a estética acaba chamando a gente muito, né, para esse lado, para essa questão, mas a falta do controle do peso, a verdade é que ele gera muitos problemas à nossa saúde, né, que vai muito além da aparência. Então, quando a gente está com uma aparência legal, a gente acaba tendo também um bem-estar físico e emocional. A gente gosta do que a gente olha no espelho, né? Quando a gente se vê, melhora a nossa autoestima. Mas mais do que isso, a gente melhora o bem-estar físico porque a gente tem mais disposição, a gente tem um corpo, uma fisiologia mais funcionante. A gente consegue controlar, né, prevenir, na verdade, doenças crônico-degenerativas, que hoje são tão comuns. Eu vejo lá, na minha prática na nutrição, eu trabalho muito com gestante de crianças, né, e problemas que a gente não via, que antes só falava de idosos, adultos, hoje a gente vê nas nossas crianças. E isso tem a ver com a questão não só do peso, mas da vida moderna que a gente leva hoje em dia, né? Então, controlar enfermidades que já existem, né? Então muita gente aí, às vezes, está aí como fala, nessa luta com a balança, mas ao mesmo tempo também já está com um colesterol alterado, já está com uma pressão um pouquinho mais elevada, e isso acaba gerando mais estresse, né? O controle do peso corporal auxilia também no sono, gente, né? A gente tem um sono melhor, uma melhor digestão, enfim, né? Com todos esses benefícios, com todo esse conjunto de situações que acontecem, a gente tem uma melhor qualidade de vida. É isso que a gente espera, né? Quando a gente fala do controle do peso corporal. E aí, né, outra coisa que eu quero lembrar, ressaltar muito com vocês, que nós estamos falando aqui hoje, como os óleos essenciais vão poder ajudar, né, nesse controle de peso. Porém, a gente tem que saber que não existe uma única forma disso acontecer e que não existe receita milagrosa, tá bom, gente? Então, assim, nossa, é ótimo, né? Ver as meninas comentando, o grapefruit é ótimo, perde medida. A gente vai falar um pouquinho dele, não só dele, mas de outros. E realmente ajuda muito, né? Mas a gente tem que entender que o processo de emagrecimento, o processo do controle do peso, ele deve acontecer, pessoal, de uma maneira muito saudável, né? Na verdade, esse controle ele tem que fazer parte de um novo estilo de vida. E aí, não só em relação aos óleos, né? Os óleos entram nesse novo estilo de vida, os óleos essenciais. Mas aí associado a uma prática de atividade física, a uma vida, né, com um sono melhor, com uma rotina de sono, uma alimentação mais saudável, com mais alegria também, a gente não pode esquecer do nosso emocional, então isso tudo vai interferir também. Bom, e aí a gente, né, fala dos óleos essenciais, como que eles vão auxiliar nesse controle do peso. Então, como eu falei para vocês, os óleos essenciais, eles vão auxiliar, eles não vão fazer milagre, eles não vão fazer isso tudo sozinho. Então, eu costumo dizer muito assim, não adianta vocês só falarem, eu vou usar o óleo para emagrecer, né? E aí eu continuo desregrando, comendo muita bobeira, beliscando,
né? Fico mais sedentária, né? Daí vai falar assim, nossa, gente, o óleo não funciona. E não vai funcionar mesmo, né? Porque, como eu falei para vocês, é um conjunto de ações. E outra coisa que eu quero falar para vocês sobre os óleos, como que eles vão auxiliar, vocês vão ver que existem diversas formas, diversas maneiras, né, dos óleos essenciais auxiliarem durante todo o processo do emagrecimento. E não só no emagrecimento em si, né? Então, de que forma? Ele vai melhorar o nosso processo digestivo, isso melhora a nossa saciedade, isso melhora, né, a nossa tolerância em relação à alimentação, isso melhora a questão, por exemplo, do nosso intestino. Então, quando o intestino fica mais preso, se eu melhoro o processo digestivo como um todo, eu tenho um intestino mais funcionante. Ele vai também, o óleo essencial, vai auxiliar e reforçar o metabolismo. Então, muitas vezes, ele vai sim auxiliar naquela quebra, né, da gordura corporal, na eliminação dessa gordura corporal. Na fitoterapia, a gente trabalha muito as fases detox, né? Quem já ouviu falar de dieta detox? Então, na dieta detox, ela tem fases. A gente tem a fase que a gente faz a eliminar, como fala, faz a quebra, né, a limpeza, mas a gente tem que também purificar, ou seja, a gente tem que eliminar aquelas substâncias, aqueles radicais livres circulantes no nosso organismo. Senão ele fica ali, né, no nosso sistema circulatório, no nosso sistema linfático. Então, existem as fases. Então, os óleos também vão auxiliar nisso, tanto no metabolismo, mas também na excreção, né, na eliminação dessas substâncias não desejadas. E outras formas também, né? Então, os óleos essenciais, eles vão nos auxiliar no controle do peso, melhorando o nosso humor e a nossa motivação, por exemplo, para uma caminhada, para uma atividade física, né? Para que isso se torne algo prazeroso e não uma obrigação porque eu tenho que controlar meu peso, né? Então, quando a gente fala, né, da mudança no estilo de vida, né, que a gente falou agora mesmo, não é só incorporar os óleos, mas a gente vai incorporar uma nova prática, né, de saudável de alimentação, de exercício físico. E mudanças, gente, muitas vezes elas não são fáceis. Nenhuma mudança é fácil, na verdade. Então, os óleos vão ajudar como? Nos motivando nessas mudanças, nos encorajando a ter, né, uma melhor aceitação, motivação mesmo, né, para essa mudança. Eles vão auxiliar no nosso controle da fome e na compulsão alimentar, e aí eu vou falar bem a respeito disso, né, porque isso não é só fisiologicamente que os óleos vão auxiliar, mas também emocionalmente nesse processo de compulsão. E, lógico, né, não tem como não deixar de auxiliar no controle das emoções. Então, gente, é um conjunto, né? Quem já usa os óleos essenciais aí, ou quem está me escutando e ouvindo falar pela primeira vez, ou sabe pouco, né? É importante a gente reforçar que os óleos essenciais, eles agem nos nossos 3 campos. Ele age no nosso campo físico, no nosso campo emocional e no nosso campo vibracional. Olha só que coisa maravilhosa. Então, por mais que às vezes eu vou usar um óleo para melhorar a minha digestão, mas de certa forma, de uma maneira secundária, eu também estou dando suporte para as minhas emoções, né? Então, eu quis organizar para ficar mais claro, para vocês entenderem, em 3 etapas diferentes, né? Onde os óleos essenciais vão nos auxiliar aí, então, nesse controle do peso. Então, eu dividi eles aí em óleos que vão nos auxiliar na digestão, né? Para a gente ter uma digestão mais saudável. Os óleos que nós vamos usar para auxiliar ao mesmo tempo no nosso metabolismo e, em paralelo também, os óleos que vão ser para nós motivacionais e melhorar o nosso humor nesse momento, né? Aliás, gente, eu também tenho muita falta de humor quando eu tô com fome, então tudo que a gente precisa quando a gente está controlando o peso e nesse processo inicial que normalmente é mais difícil, né, para uns, o emocional é muito importante nessa fase.
Bom, então, vamos começar falando um pouquinho dos óleos essenciais que eles vão auxiliar na digestão. E aí eu elegi 3 óleos, né, essenciais da doTERRA que vão auxiliar nesse processo. Por que eu estou falando que eu elegi esses 3 óleos? Porque vocês vão ver, né, existem muitos óleos, né, existem muitas plantas com propriedades semelhantes. E aí, e também, não existe um único óleo para uma única causa, né? Então, Dani, mas eu vou ter que usar todos de uma vez? Não necessariamente, né? Mas quando você conhece mais uma propriedade de um determinado óleo, tanto na parte física quanto também na parte emocional, isso te ajuda na melhor escolha deles na hora de usar. E também te dá a possibilidade de fazer um rodízio, né? De ir intercalando o uso desses óleos. Então, o primeiro deles, o primeiro da minha lista, não é porque é meu preferido, tá, gente? Não foi por coincidência mesmo, mas o primeiro óleo que nós vamos usar aí no auxílio da digestão é o peppermint, o hortelã-pimenta, né? A gente conhece, né? A gente ouve muito, desde a época dos nossos pais, dos nossos avós, o chazinho, né, de hortelã, que é muito digestivo. E realmente, né, o peppermint ele tem substâncias bioativas que vão melhorar muito o processo digestivo. E antes de falar especificamente do peppermint, né, quando a gente fala do processo digestivo, na medicina ayurvédica, ou seja, na medicina indiana, eles falam a região abdominal, ela tá ligada ao terceiro chakra, que é a sede do nosso poder. Então, quando a gente cuida do nosso digestivo, do nosso aparelho digestivo, né, a gente também está cuidando, fazendo emocionalmente, paralelamente, o nosso emocional em termos de autoestima, né, de autoconfiança, e isso é muito bom. Então, se o nosso estômago ele não está saudável, né, diante da medicina indiana, eles também falam que a gente também está vulnerável às situações. É como se a gente estivesse vulnerável ao estresse do dia a dia, à ansiedade. Então, isso também vai interferir emocionalmente, né? Então, vamos voltar lá para o nosso peppermint. Então, o peppermint, ele é um óleo que melhora muito o nosso processo digestivo, né? Como? Ele é carminativo, então ele auxilia muito na diminuição da produção dos gases intestinais. Ele também reduz o apetite, porque ele estimula o nosso cérebro a diminuir a vontade de comer. Então, ele auxilia muito nessa forma. E ele também é estimulante. Ele é um estimulante principalmente em relação às enzimas digestivas. Por isso que ele melhora o nosso processo digestivo. E o peppermint, ele tem um efeito, gente, que é um relaxante do músculo do estômago e ele é levemente anestésico. Por isso que ele também auxilia muitas vezes naquele desconforto da má digestão, aquela dorzinha de estômago, né? Isso acontece porque ele tem uma substância chamada mentol. O mentol, ele tem essa ação analgésica e anti-inflamatória que vai dar essa propriedade ao peppermint. O segundo óleo que a gente tem, que vai auxiliar no nosso processo digestivo aí, é o gengibre, o nosso ginger, né? Acho que o ginger também, o gengibre é bem conhecido da maioria das pessoas com essa propriedade mesmo, de melhorar essa saúde digestiva. Inclusive com gestantes, né? A gente usa ele para diminuir a questão das náuseas e dos enjoos aí, principalmente que acontece no início da gravidez, né? Ele é carminativo. O que é isso? O que quer dizer isso? Ele reduz a quantidade, a produção de gases e flatulência. Então, né, isso também ajuda a diminuir aquele desconforto que a gente tem. Acaba que, de certa forma, auxilia na questão da medida corporal, né? Porque aquela pessoa que vive distendida, que produz muitos gases, ela acaba se distendendo mais. Então, como você elimina isso, você
ajuda também na questão das medidas. É que a gente gostaria de saber como é que dá para... Qual é as gotas? O pessoal está perguntando. Desculpa ter aberto o meu som. Tá. Não. É que As de repente tu gotas. faz e depois não volta. Ok. Isso. Então, o efeito... Já vou desligar o som. Tá ótimo, obrigada. Na questão das náuseas e dos enjoos, não é nem necessário ingerir. Você pode simplesmente fazer o quê? A inalação, você vai pingar uma gotinha na palma da mão, fazer aquele formato em concha, inalar profundamente e pode fazer uso tópico na região abdominal, né? Então, às vezes a pessoa pensa que para ter um efeito, algum efeito físico, tem que necessariamente beber, né? Ingerir. Você pode ingerir o ginger, sim, né? Mas não é necessário toda vez ter um efeito somente pela ingestão. Então, pode ser das 3 formas. Então, pode ingerir. Normalmente, a ingestão é 1 gota para cada 20 quilos do peso corporal da pessoa, tá bom? Mas a forma também, que inclusive eu acho mais rápida, é a aromaterapia. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente tem que pensar muito na questão das ações. Eu quero uma ação imediata ou eu quero uma ação mais a longo prazo? Porque quando eu faço a aromaterapia, eu faço a inalação, eu vou atingir, né, o meu sistema nervoso rapidamente. Em questão de 2 a 20 segundos, eu consigo já ter uma resposta desse óleo, da ação desse óleo no meu corpo. Então, a ação pela aromaterapia ela é muito rápida. O uso tópico também. Para vocês terem uma ideia, no uso tópico, para poder atingir as células, todas as células do nosso corpo, um óleo gasta de 20 a 120 minutos, né? Então, você vê um pouquinho mais demorado. E a ingestão demora ainda mais, né? Então, tem que ver muito, assim, para que eu vou estar usando o óleo, qual é a finalidade, né? Qual a urgência que eu tenho daquela ação, para eu saber também a questão da forma. E daí eu vou orientar vocês também, qualquer coisa, depois se ainda ficar dúvida em relação a isso, vocês procurarem aí a pessoa que convidou vocês, o consultor de bem-estar, para estar auxiliando vocês também melhor nesse sentido, tá bom? Bom, vamos continuar aí com o nosso ginger, né? Então, a gente já sabe que ele diminui náusea e enjoo. Ele também tem uma substância que chama gingerol, e ele diminui muito a inflamação intestinal. Com isso, melhora a absorção dos nutrientes. Então, além de perder peso, mas eu tenho que um melhor aproveitamento daquele alimento, né, dos nutrientes, principalmente em termos de vitaminas e minerais. E ele também é conhecido como estimulante. Ele ajuda na redução do apetite e na vontade de comer doces, né, de comer açúcares. E o gengibre ele é muito utilizado, né, no nosso dia a dia, na nossa culinária, como condimento, enfim. A outra característica que eu queria falar dele é que ele também, além de ser estimulante, ele é laxante e ele é tônico, né? Então, óleos que são tônicos, que têm essa propriedade, né, eles tonificam o estômago de maneira a ajudar a gente a melhor digerir, né, o alimento. E emocionalmente, daí a gente volta lá na medicina ayurvédica, quando a gente digere melhor um alimento, a gente tem um trato gastrointestinal mais funcionante, a gente também melhor digere o quê? As situações do dia a dia. E aí ele vai agir também a nível vibracional, não só a nível físico. E o nosso terceiro olhinho aí, que eu escolhi para nosso trato gastro, né, digestivo aí, para o nosso digestório, é o Zengest. Na verdade, o Zengest é um blend, né? É o nosso blend digestivo. E ele é formado, então, né? Ele é composto de vários óleos, do gengibre, que nós acabamos de falar, do hortelã-pimenta. Ele também é composto do cominho, da semente de coentro, anis, estragão e funcho. São vários óleos essenciais que foram, né, juntados aí para melhorar essa sinergia em relação a esse blend digestivo. Então, né, a gente já falou do gengibre, do hortelã-pimenta,
Mas, por exemplo, o anis, ele também é carminativo, ele também vai ajudar na eliminação aí, né, e amenizar a produção de flatulência dos gases intestinais. Então, ele é muito útil aí na questão da obesidade, porque o anis também ajuda na questão da retenção hídrica. Então, eu tenho uma menor retenção hídrica, então eu tenho menos, ajuda mais quando a gente elimina, né, essa retenção, a gente acaba ajudando na redução das medidas. E o funcho, né, a erva doce também é muito utilizada no combate também dessa retenção hídrica e também é laxativa. Então, quando a gente fala do blend digestivo, assim como outros blends, é uma sinergia, né? A gente potencializa aí, dá uma sinergia maior justamente para uma ação que a gente quer um resultado melhor, né? Então, ele vai ajudar de que forma? Melhorando a digestão e todos esses sintomas, né, de má digestão, principalmente normalmente a pessoa acima do peso, pessoa que tem problema de má digestão, ela tem muito dores devido ao refluxo, né? Tem aquela sensação de empachamento após as refeições, ou seja, parece que comeu assim, né? Literalmente, de uma maneira grosseira, comeu um boi, né? Então, assim, parece que está pesado. E realmente, por quê? Porque aquele alimento, ele não consegue ser digerido ali a nível, né, do estômago. Ele também auxilia, né, na redução da produção de gases, que a gente já falou, e nas dores estomacais e abdominais. Então, o Zengest aí também é um óleo muito utilizado nessa situação digestiva, em diversas situações. E ele é usado com segurança, gente. Eu, por exemplo, tenho relatos de clientes que usam o Zengest, lógico, que em todo o seu cuidado em termos de diluição proporcional com cada faixa etária, mas, por exemplo, as cólicas de bebês, né? Porque ele realmente ajuda nessa eliminação de gases, no desconforto, e ele dá esse alívio quase que instantâneo, né? Muito bom, então, quando a gente está nesse processo e tem esse problema de má digestão, é um excelente óleo aí. Dúvidas, pessoal, até aqui em relação ao nosso digestivo? Danete, posso fazer uma pergunta rapidinho, então? Claro, pode fazer. Então, como o Zengest, ele é um blend, eu já tenho o hortelã-pimenta, já tenho o gengibre nele, se eu usá-lo, não precisaria usar os outros dois? Eu posso fazer Não esse precisaria. Não. Ah, tá. Então, é isso mesmo, né? É isso, Tá, porque ele já tem tá. ali, né? Mas, por exemplo, tem Entendi, pessoas então. que têm o gengibre, têm o hortelã-pimenta e não tem o Zengest. Eu posso usar só os Sim, dois? Pode. entendi. Claro, tá ok. Aí eu usar no abdômen, né? Acho que eu tenho usado ele e eu noto que melhorou até a minha constipação intestinal, sabe? Ajudou muito, sabe? Uhum. Meu hábito intestinal normalizou melhor. Olha, que ótimo, que excelente. Agora, assim, às vezes tem um sintoma mais acentuado. Então, por exemplo, às vezes você está realmente nauseado, está com ânsia, então vale a pena você associar um gengibre de forma isolada, porque eu sei que é um óleo que vai ter muita ação nesse sentido, né? Então, a gente vai Ok. pensando o que a gente tem, o que a gente tem em termos de sintomas, para poder melhorar. Obrigada, Danete. De nada. Vamos lá, então. E aí a gente entra, como eu falei para vocês, não adianta só a gente tratar do digestivo. Então, concomitantemente, a gente vai tratar também do nosso metabolismo, né? E aí, a maioria para alegrar as pessoas aí, que queriam saber do grapefruit, vamos começar por ele. Quando a gente fala do metabolismo, pessoal, né? Um órgão muito importante no nosso organismo, na nossa fisiologia. E aí a Júlia aí, que também é gastro, né? É médica e profissional. Júlia, se eu falar alguma bobagem, você me corrige, tá? As outras colegas, eu sei que nós temos muitos nutricionistas também aqui assistindo. Quando a gente fala do metabolismo, um órgão muito importante é o nosso fígado, né? Então, o fígado, ele é responsável pela maioria do metabolismo do nosso organismo, né? Tudo que a gente consome, em termos de alimento, medicação,
passa pelo fígado. Então, a gente tem que ter um cuidado especial com a saúde desse órgão. E aí, o que acontece? Na medicina chinesa, o fígado, gente, é o órgão responsável pelo sistema reprodutor da mulher. Olha só como isso é complexo. Então, além de, né, regular várias reações metabólicas aí no nosso organismo, ele também é responsável pelo sistema reprodutor, né, feminino. Então, isso leva a gente a pensar, se eu tenho um desequilíbrio, né, metabólico em termos de fígado, imagina o que eu vou ter em termos de desequilíbrio hormonal, né? Então, quando eu tenho um fígado equilibrado, por isso que se fala muito hoje, né, na detox, vou fazer uma dieta detox. Mas quando a gente fala de detox, é justamente associado ao processo de emagrecimento, é a limpeza, né? Vamos usar assim um termo prático, a limpeza do nosso, dos metabólicos que são gerados no nosso organismo, que não são necessários. Então, a gente precisa eliminar isso, né? Não sei se ficou claro um pouquinho para vocês. Então, quando a gente fala de óleo para metabolismo, a gente tem que pensar em óleos que vão ser antioxidantes, que vão combater, né, os radicais livres, mas também que são óleos que são hepatoprotetores, que vão proteger o nosso fígado. E o grapefruit é um óleo que faz tudo isso, né? Ele é um óleo muito bom. Ele é derivado da toranja, né, extraído da casca da toranja, e muito rico em limoneno, né? Na verdade, todos os cítricos, eles têm uma alta concentração de limoneno. E ele ajuda o grapefruit na detoxificação corporal e na fadiga adrenal. O que é fadiga adrenal? É tudo aquilo que o nosso corpo tem dificuldade, por exemplo, em relação ao estresse por muito tempo, aquele estresse crônico, que vai dando sintomas no nosso corpo, como, por exemplo, uma dor, né, uma dor no corpo, uma dificuldade que a gente tem de concentração, né, ou então uma compulsão alimentar, uma vontade de comer alimentos que não são nutritivos, ou então aquele cansaço, né, aquele cansaço crônico. Então, isso tudo tem a ver com essa fadiga adrenal. E a toranja ela vai auxiliar muito nessa detoxificação. Em paralelo a isso, ela também vai ajudar o quê? Estimulando a quebra da gordura corporal. Daí a explicação por que a gente reduz medida usando a toranja, né? Usando o grapefruit. Ele auxilia muito também na compulsão alimentar, auxilia na redução da celulite, lógico, né? Porque se ele tem essa quebra da gordura corporal, a gente vai acabar tendo essa redução da celulite. E ela também auxilia para aumentar a nossa motivação. É um óleo cítrico. O limoneno, né? Ele também aumenta muito a nossa motivação. Então, a toranja aí é um óleo bem versátil que é bem importante nesse processo de controle de peso. O segundo óleo que eu escolhi, né, para falar do metabolismo é a canela, a cássia, né? E a cássia ela é moderadora de apetite e auxilia muito na questão da vontade de comer doce. E ela tem uma ação muito importante. Ela tem um controle em termos de glicemia muito grande. Ela auxilia muito na utilização, né, do açúcar circulante, do açúcar do sangue, né, em ser realmente utilizado, captado e utilizado pela célula. Então, ela tem essa ação a nível celular. E ela também, a cássia, ela aumenta a queima de gordura corporal, né? A canela, a gente sabe que ela é um óleo que também é estimulante. E olha só que interessante, pessoal. Por mais que a gente escolha alguns óleos digestivos, né? Agora a gente está falando de alguns óleos de metabolismo, mas vocês vão ver que eles têm também propriedades semelhantes, né? Por exemplo, a cássia, além de cuidar, né, de auxiliar nesse metabolismo, ela também auxilia no digestivo. Por quê? Porque ela também é carminativa, porque ela também é uma tônico estomacal,
né? Então, isso faz com que o óleo reforça para a gente aquela questão que o óleo ele não tem uma única ação, né? Às vezes ele tem uma ação mais predominante pela quantidade de propriedade, de substância que ele tem, que vai trazer aquele benefício, mas ele pode agir de outras maneiras também. E no metabolismo a gente tem, né, a doTERRA tem o blend metabólico, que foi muito bem pensado, muito bem elaborado para essa finalidade, que é o Smart Sasse, né? Então, o Smart Sasse ele é um blend composto pela própria toranja que nós falamos, né? O limão siciliano, que é um excelente, né, o lemon, um excelente purificador, muito utilizado para detox, inclusive melhora muito a questão do hábito intestinal. O próprio hortelã-pimenta, gengibre, canela, que são óleos estimulantes que nós já falamos. Então, assim, eu falo que foi muito inteligente, né? A fórmula, né? Esse blend, essa sinergia pensada no Smart Sasse. Então, com isso, com toda essa sinergia, ele acaba realmente auxiliando muito bem na questão desse metabolismo saudável, diminuindo o nosso apetite, né? Também ajuda na questão da redução da celulite, melhora o equilíbrio da glicemia, né? Enfim, todos esses benefícios que a gente viu dos outros óleos, a gente também consegue através do uso do Smart Sasse. E agora, para completar aí o nosso trio, né, de recomendações, não só dos óleos, mas assim, como a gente cuidar desse processo de controle de peso, não tem como a gente não falar dos óleos essenciais nas emoções, né? Como eu falei lá no início para vocês, normalmente a pessoa que tem dificuldade de controlar o peso, ela tem problemas às vezes não frequente, mas tem episódios, por exemplo, de compulsão alimentar, né? Então, acho que é importante a gente pensar, por que que existe essa compulsão? De onde que ela está vindo? Né? Qual que é a causa? Normalmente, estou falando normalmente, tá, gente? Não é de uma forma genérica, mas normalmente, as pessoas que têm compulsão alimentar, né? Essa compulsão, ela está relacionada a alguma carência, alguma necessidade de preencher um vazio, né? Uma falta de amor, uma carência materna ou uma frustração, seja no trabalho, na vida profissional, enfim. Então, assim, quando a gente fala da compulsão alimentar, eu estou num processo de dieta. Opa, eu preciso controlar. Ok, vou usar um inibidor de apetite? Ótimo. Mas eu tenho que pensar que quando eu parar de usar esse inibidor de apetite, então, por exemplo, escolhi a toranja, né? O grapefruit, foi excelente. Daí eu perdi peso, tudo. Parei de usar. O que vai acontecer? Eu não tratei a causa do meu problema. E aí, essa compulsão, ela vai voltar. Então, é importante a gente trabalhar as emoções em paralelo, né, ao nosso físico. Então, quando eu trabalho a compulsão, né, eu vou tratar ela e a causa dela. Então, eu vou tentar identificar por que que isso acontece. Então, os olhos nas emoções vão nos ajudar muito nesse sentido. E aí também, né, escolhi 3 olhinhos aí para a gente poder usar nesse sentido. A tangerina é a preferida da minha filhinha. Isabela gosta de tomar água com tangerina todos os dias, né? A tangerina é conhecida como óleo da alegria, né? Melhora o humor, rica em limoneno, né? Os óleos cítricos aumentam a energia, né? Então isso é muito bom, né? Quem não quer ficar feliz, quem não quer sentir essa vibração, né? Isso é muito bom, é muito confortante. E também a tangerina, ela é um moderador de apetite. Lembrando que o limoneno também tem essa ação. Lembra que eu falei para vocês lá no grapefruit, que o que ajuda ele a inibir, né, a compulsão alimentar é justamente a concentração de limoneno que ela tem, em alta concentração, que é um moderador de apetite.
A tangerina, ela também faz renovação celular, por ser um óleo antioxidante. E, como eu falei para vocês, os cítricos, né, de maneira geral, eles são energizantes. Então, eles são energizantes e motivadores. O outro óleo aí, que às vezes quase ninguém fala, né, do Siberian Fir, que é o pinheiro siberiano, mas que ele vai ter uma ação muito legal junto nesse processo de controle de peso. Ele vem muito a contribuir. De que forma, né? Ele auxilia, né, a gente se manter em alerta e motivado. Ele é um óleo excelente. Por que ele faz isso, né? Esse sentimento de alerta e motivação? Porque ele ajuda a gente a criar um sentimento de, na verdade, de estabilidade, de ancoragem, né, de capacidade. Então, ou seja, eu me sinto capaz, eu sei que eu sou capaz, eu vou conseguir. Então, o Siberian Fir vem muito nesse sentido. E no corpo físico, ele é muito utilizado no alívio das dores musculares. Então, por exemplo, quando a gente está num processo de controle de peso, muitas vezes a gente também adere também a uma atividade física. Então, eu começo a me movimentar mais, né? Então, eu vou fazer uma caminhada que seja, eu vou me matricular numa academia. E aí, quando eu começo a fazer essas atividades que eu não estou habituada, principalmente dependendo da intensidade, a gente tem sim essas dores, né, musculares pós-atividade. Então, ele vai ajudar muito nesse sentido. E emocionalmente, né, ele dá esse fortalecimento para nós de empoderamento, né? Como eu falei para vocês, de capacidade, de autoconfiança. Então, o Siberian Fir é um óleo aí excelente para acompanhar nesse processo. E para finalizar, gente, né, o nosso blend da alegria. Eu estou aqui com o meu aqui do meu lado. Usei hoje bastante, usei ele antes de iniciar a aula, justamente porque, né, o Elevation é o blend da alegria. A tangerina é o óleo da alegria. O Elevation, imagina, né, é a sinergia aí para potencializar a nossa alegria. Ele trabalha. E, ó, gente, não esquece, né? Não é à toa que, assim, quem foi cadastrado, quem foi cliente aí pela primeira vez, quem está sendo cliente pela primeira vez esse mês, ganhou, foi presenteado aí com o Elevation. Façam uso do Elevation de vocês. Um óleo maravilhoso. E para quem não ganhou o Elevation, ainda não é cliente preferencial, ainda dá tempo, viu? Hoje é o último dia, até meia-noite. Bom, falando aí do Elevation, né? Ele aumenta a energia, ele eleva o nosso humor. E com isso, é uma balança, né? Então, se eu elevo o humor, proporcionalmente, eu vou diminuir os meus níveis de estresse e ansiedade, né? É tudo que a gente mais quer. Apesar de não estar ligado aqui com o tema, mas é uma coisa que eu quis colocar aqui, que ele é muito utilizado na depressão pós-parto. Por que eu coloquei isso aqui? Muitas vezes as mulheres, elas na depressão pós-parto, né, elas já estão assim, nesse processo, elas estão com uma autoestima muito ruim, elas estão com problema também porque ganharam muito peso, que não conseguiram perder o peso após o parto. Então, o Elevation vai auxiliar também nesse momento, né? Ele diminui os sentimentos de transtorno de humor, e aí a gente sabe que para algumas pessoas fazer dieta, né, parece que a pessoa é até bipolar, de tanta alteração de humor que ela tem, né? Então vai ajudar nesse sentido. E aí os ingredientes dele, né? Então o Elevation ele é composto de lavandim, de lavanda, né, de sândalo, da tangerina, da melissa, desculpa, do ylang-ylang e do helene. E é isso, pessoal. Então, assim, de uma maneira bem objetiva, né, eu quis trazer para vocês aí algumas opções bem versáteis que a gente pode usar, né, nessa rotina aí, nessa incorporar na perda de peso, no controle de peso. E aquilo que a Júlia me perguntou, eu preciso usar tudo ao mesmo tempo? Eu tenho que usar, Dani, eu tenho que usar esses 9 óleos ao mesmo tempo?
Não, né? Não necessariamente. A gente pode fazer escolhas, a gente elege os óleos. Eu posso usar 2 ou 3, né, com o mesmo propósito? Sim, para melhorar uma sinergia. Então, cada caso é um caso. Né? Não existe uma receita de bolo. Tem pessoas que se adaptam melhor, né, a óleos como blends. Tem pessoas que elas gostam de fazer a sua própria sinergia. E isso é legal, né? Então a gente vai testando. Eu falo que a gente vira alquimista. E eu coloquei aí para vocês algumas receitinhas e dicas de uso. Né? Eu coloquei aí 2 receitinhas de uso tópico, uma para poder ajudar na questão da massagem, na drenagem, e isso auxilia na questão da redução de medida. E outra para a gente diminuir a questão da compulsão, a vontade de comer mesmo, tá? Depois, se vocês quiserem, não sei como que está o nosso tempo, já está bem esticadinho, então eu mando isso para vocês depois, ok? A receitinha completa. E eu coloquei outras receitinhas, também para a gente usar no nosso difusor, ou no difusor pessoal, ou no difusor ultrassônico, elétrico aí no ambiente. Né? Uma misturinha para a gente usar durante o dia, motivacional aí, e para a gente usar à noite, que seja mais relaxante, que vai ajudar mais nesse sentido. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Né? Espero ter contribuído aí, né, com as dúvidas de vocês. E finalizando agora, eu gostaria de falar uma coisinha em relação sobre os clientes preferenciais. Porque quando a gente passa a usar o óleo essencial, né, quem já é cliente sabe que a gente incorpora esses óleos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu estou no processo de emagrecimento, eu emagreci, eu vou parar de usar o óleo? Sim, em relação a essa causa. Mas, quando a gente usa o óleo, acaba sendo um estilo de vida. Então, eu sei que aquele óleo, por mais que eu emagreci, nossa, mas foi tão bom quando eu tive uma indigestão, foi tão bom quando eu tive um mal-estar, foi tão bom emocionalmente. Então, a gente acaba fazendo um uso mais versátil disso. A gente tem maneiras muito diferentes de incorporar eles no nosso dia a dia. A gente encaixa eles de uma forma muito versátil. E vocês, como clientes, têm a possibilidade de ter vantagens em relação a isso. Então, a doTERRA ela tem um programa de recompensa por fidelidade para os clientes preferenciais, e aí quem não é cliente preferencial ainda, ou que tiver dúvidas sobre o programa, procure o seu consultor de bem-estar para te esclarecer melhor sobre esses benefícios, mas é muito importante, porque a doTERRA ela te ajuda a ganhar óleos, através desse programa que é chamado LRP. É um programa mensal, onde a gente faz uma programação que todo mês eu vou adquirir um óleo através desse programa e eu vou ser recompensada de que forma? Eu vou ganhar pontos a cada consumo, proporcional àquele óleo que eu comprei. Com isso, pessoal, é como se fosse um programa de milhas. A gente não viaja, não acumula milhas. A gente usa óleos e acumula pontos. Que depois a gente faz o quê? A gente troca por pontos, por óleos, desculpa. E isso é muito legal, porque quem usa óleo vai usar e vai acabar. Então, como eu falei, a gente vai repor esses óleos, É uma oportunidade também da gente conhecer óleos que normalmente a gente não conhece, que não tem. Então, esse programa de fidelidade, chamado LRP, ele te bonifica aí de 10% a 30%. À medida com que você vai fazendo mês a mês, vai aumentando o retorno dessa pontuação para você, de no máximo 30%. E existem alguns benefícios. Então, um cliente que compra acima de 50 pontos PVs, se vocês olharem nos óleos de vocês, na tabelinha, cada óleo tem um PV, que é uma pontuação. Então, se você compra 50 PVs no mês, através do programa de fidelidade,
você acumula pontos, né? Percentual desses pontos. E à medida com que você tem esses pontos acumulados, você faz trocas, né? Dentro de 1 ano, tá? Eles têm um prazo de expiração de 1 ano. E outro benefício é que quando você compra, faz um pedido, né, que totaliza aí pelo menos 125 pontos, você ganha um produto do mês, né? Olha só, esse mês, para quem é cliente, quem fez essa LRP ganhou um patchouli. Né? O patchouli é um óleo maravilhoso, ele trabalha muito emocional, é um óleo muito utilizado na perfumaria também. E para vocês terem uma ideia, o preço de revenda do patchouli, o preço de mercado dele é R$197. Então imagina, você comprar os seus óleos e ainda ganhar um óleo nesse valor. É muito, muito bom, né? Ser presenteado dessa forma. Então é isso, pessoal. Esse era o recadinho que eu queria dar para vocês. Deixa eu abrir minha câmera. Agora que eu vi que minha câmera está fechada, gente. Ninguém me falou? Bom, espero que tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa. Se alguém tiver alguma dúvida também, estou à disposição. Parabéns, Dani. Ótima aula, viu? Amei sua aula. Ai, que bom. Fico feliz, Júlia. Vindo de você, eu realmente me sinto muito lisonjeada. Perfeito. Tirou muitas dúvidas. Ai, que bom. Qualquer dúvida a mais que vocês tiverem também, procure o consultor de bem-estar de vocês e agradeço demais a presença de vocês aqui hoje. E não esqueçam, semana que vem a gente tem falando de imunidade, o uso dos óleos na imunidade, não percam.